Né? Agora, essa detração em voga na política brasileira parece que, de certa forma, ela contaminou a sociedade, né? Essa história do Fla-Flu, como é que você analisa a forma como as pessoas se tratam hoje? Pessoas que têm diferença política e se tratam sempre de forma detratando um ao outro, caluniando um ao outro. Nós sempre fomos detratores, essa é uma característica. Ulisses Guimarães chamou a junta militar de 1969 de os Três Patetas. Não era uma análise política, não era uma referência ao Moe, ao Larry, ao Joe, como uma tentativa de estabelecer uma proximidade com essas personagens. Porém, a detração é uma questão e é uma questão importante. A outra é o debate de Fla-Flu, nós e os outros, a adjetivação estúpida que tomou conta, porque ela não faz avançar o debate político. Na medida em que cada lado apenas adjetiva, cada lado apenas diz você é o mal e eu sou o bem, nós não temos um acordo político. Nós temos no Brasil desconfiança de dois instrumentos. Não é que nós não possamos ter essa desconfiança, mas nós temos. Uma é o mercado como instância reguladora das coisas, e a outra é a política como instância onde eu possa resolver os problemas. Nós gostamos mais da força, da intervenção, do Estado e da fofoca. Acreditar na política como uma instância de harmonização é mais difícil entre nós. Dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho, né? Professor, muitas vezes a fofoca ela é irracional, né? O senhor até comenta isso no seu livro. Ela não se dobra nem mesmo diante da realidade. Sim. Você mostra a realidade e a pessoa continua dizendo que a verdade é a fofoca dela. Como explicar isso? Porque ela responde a forças que a gente chamaria de atávicas, primitivas, tradicionais. Então, por exemplo, nós historicamente fomos governados por presidentes quase sempre acima do peso. De repente, uma presidente mulher está acima do peso e as pessoas comentam mais isso, que não comentavam nem nas barrigas proeminentes de Lula e seus antecessores. Por quê? Porque é mais atávico falar da forma física feminina do que a masculina. Essa cobrança é muito sobre a mulher. Isto é muito atávico, é a coisa mais forte que tem em nós, apelar aos estereótipos, aos arquétipos, a tudo aquilo que nos ensinaram indiretamente. Aquele aprendizado que eu tive no banco de trás do carro, quando meu pai dirigia, eu era criança e gritava, tinha que ser mulher. Essa tradição misógina, tradição de desconfiança do feminino, ela é muito forte entre nós. Logo, é preciso analisar objetiva e criticamente. Mas o senhor diz no seu livro também que toda detratação fala mais do detrator do que do alvo da sua mentira, né? O senhor poderia explicar melhor essa forma de projeção, vamos dizer assim? Toda detração, então, ela tem como objeto alguém, mas toda vez que eu aponto o dedo para alguém, há três dedos apontados para mim. Teoria psicanalítica básica freudiana. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Se eu lhe acuso de alguma coisa, obviamente essa coisa encontrou um eco em mim, difícil de ser resolvida. Por exemplo, homofobia, como querem os psicanalistas, é sempre o choque entre dois homossexuais, o que aceita sua sexualidade e o que não aceita, e por isso ataca. Ou seja, ao falar mal de alguém, eu estou expondo as minhas dores. Ao falar mal de alguém, eu estou dizendo, nossa, fulano é muito burro, fulano não tem estudo, fulano se tornou presidente, mas é muito burro. Bom, se ele é burro e se tornou presidente, você é genial e é gerente apenas dessa lojinha, alguma coisa está errada em relação ao cargo. Ou seja, é uma maneira de catarse, catarse é um conceito aristotélico, no qual eu transfiro essa energia para este campo, ou seja, falar mal é uma forma de falar do que me dói, do que me incomoda. Por isso, nós deveríamos ter um pouco de cuidado, porque é quase um raio-x da nossa alma. Quase toda detração ela embute alguma forma de preconceito, né? O senhor concorda com isso? Sim. E como combater o preconceito, já que ele é a fonte da detração em geral? Tente eliminar do campo do humor e da piada o português, a loira, o homossexual. Tente eliminar da piada o pobre, tente eliminar da piada o nordestino e você verá que o nosso humor acaba de falecer. Porque o humor é um dos grandes campos do preconceito. Isso não entre nós. Na Grécia, Aristófanes, ao falar de Sócrates, Aristófanes, ao falar da democracia, nas suas comédias, cometia os mesmos tipos de preconceito. Então, o preconceito é um dos elementos que estabelece uma tentativa de aliança entre mim e o outro. Ele nasce da ignorância e o preconceito nasce também do medo. Se eu tivesse que achar um pai e uma mãe para o preconceito, um é a falta de conhecimento e o outro é a angústia do medo.
essas duas coisas que existem em todas as pessoas, porque todos nós temos medo, elas fazem surgir exatamente isso. No alvo do meu preconceito está o meu desejo. Está o meu desejo a todo instante, aquilo que eu projeto no outro. O preconceito é muito forte, livrar-se dele é quase impossível. Para que ele seja superado, nós precisamos de duas coisas. Uma é a educação, que é o consenso, e a outra é a coerção, que é a lei. Eu acredito em campanhas e debates sobre, por exemplo, a presença do negro na sociedade brasileira fundamental, e também acredito que nós precisamos continuar, que o racismo seja crime inafiançável. A junção dessas duas coisas faz com que as pessoas comecem a abandonar a barbárie do racismo. É preciso haver educação sobre o trato com as mulheres, que transforme as pessoas, e é preciso haver Lei Maria da Penha. Essas duas coisas podem resolver a médio e longo prazo. Imediatamente, não, porque nós somos formados por uma sociedade preconceituosa. Mesmo porque o senhor falou no livro que a criança tem humor, ri, e não é um humor preconceituoso, né? Exatamente. Marcou muito essa frase do senhor no seu livro. Professor, muito obrigado pela entrevista à TV Câmara, agradeço, um prazer. programa Casa das Palavras, e sucesso aí no seu livro. Obrigado.